Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Aliteração, onde nós vamos elaborar uma espécie de encerramento dessa nossa primeira trajetória reflexiva a respeito da arte. E se você está chegando agora no nosso canal, eu sugiro a você assistir aos vídeos anteriores, porque é desses vídeos que nós vamos pegar os elementos para elaborar esse encerramento. Elementos que foram trazidos por pensadoras e pensadores que nós escolhemos para apresentar nos vídeos anteriores. 4 pensadores europeus: Leon Tolstói, Ernst Fischer, Friedrich Nietzsche e Theodor Adorno. 4 pensadores negros: Kwame Anthony Appiah, Kwasi Wiredu, Frantz Fanon e o professor Kabengele Munanga. 3 pensadores latino-americanos: Aníbal Quijano, Gerardo Mosquera e o professor Walter Mignolo. E 3 pensadoras mulheres: Angela Davis, Judith Butler e a professora Carminda Mendes André. E o que essas pensadoras e esses pensadores nos trouxeram permitiu pensar um pouco sobre o fazer arte e a maneira como a gente lida com arte, mas possibilitou ir além disso. Eles trouxeram reflexões importantes que colocaram o nosso campo do fazer artístico em conexão com outras temáticas muito mais amplas, como, por exemplo, colonialismo cultural, representatividade, práticas políticas, racismo, machismo, educação, formas de conhecimento, maneiras de enxergar a vida. E é com todo esse campo de possibilidades que a gente vai elaborar hoje o que eu estou chamando de um instante conclusivo. E por que eu estou chamando de instante conclusivo? Porque eu não quero apresentar isso para vocês como uma conclusão definitiva, inflexível e absoluta. Eu quero apresentar isso como um instante de uma trajetória reflexiva que vai continuar, mas de onde eu pego esse instante para apresentar a vocês, mais do que verdades legitimadas, provocações, para que a gente possa mexer um pouquinho no nosso pensamento a respeito de arte. E esse instante reflexivo, que nós vamos elaborar a partir das ideias trazidas por essas pensadoras e esses pensadores, ele tem um pressuposto, que é qual? A nossa forma de enxergar o fazer arte e o pensar arte, ela é uma forma de enxergar o fazer arte e o pensar arte da cultura europeia. E isso é um problema? Poderia não ser um problema em si, mas isso traz algumas problemáticas que permeiam esse pensar e fazer arte que eu quero apresentar para vocês. E a primeira problemática que eu vou apresentar refere-se ao caráter universalista do pensar e fazer arte da cultura europeia. Esse caráter universalista, ele faz com que a gente enxergue qualquer outra forma de pensar e fazer arte a partir da nossa ideia de arte, legitimando ou não essas manifestações oriundas de outras culturas, fazendo com que a gente valorize ou desvalorize essas culturas a partir da nossa ideia de arte. E a problemática reside justamente aí. Por quê? Porque esse caráter universalista, na verdade, acaba ganhando um caráter colonialista do nosso modo de pensar arte, fazendo com que a gente perca a possibilidade de receber outras manifestações artísticas de outras culturas e colocar isso numa maneira horizontal,
sem nenhum tipo de hierarquia. Não que seja importante a gente legitimar o que é ou não arte, né? Eu me lembro de uma fala de um artista argentino chamado Leon Ferrari, quando ele dizia o seguinte: se as pessoas não querem chamar o que eu faço de arte, elas chamem do que elas quiserem. Eu vou continuar fazendo. Então, não que seja necessário nós legitimarmos qualquer coisa como arte ou não. Mas esse caráter colonialista do nosso modo de pensar arte nos impede de vivenciar, experimentar outras poéticas e outras possibilidades simbólicas que podem ser apresentadas a nós. A segunda problemática que eu quero apontar tem relação com a supervalorização que o nosso modo de pensar arte dá ao objeto artístico, né, a chamada obra de arte. Por mais que eu reconheça que nos últimos tempos há uma valorização dos processos de criação artística, ainda assim, hoje em dia, o grande destaque do processo artístico ainda reside na chamada obra de arte. E a problemática disso tem relação com o fato de nós vivermos a nossa cultura sob o égide do capital. Porque o que o capital faz com os objetos em geral, incluindo aí os objetos artísticos? Ele transforma esses objetos em produtos a serem consumidos. E dentro da lógica do capital, esses produtos para serem consumidos, eles têm que ser reificados, eles têm que ser transformados em mesma coisa. E aí o que acontece? Você perde as especificidades de cada objeto artístico, você despreza o processo onde esses objetos foram criados e você consome aquilo que tem que ser cada vez mais parecido com outros aquilos. E é um consumo que é um consumo muito efêmero, porque você logo perde a conexão com aquele objeto consumido e vai consumir outro. Isso faz com que a gente não enxergue a potência de cada processo artístico, colocando os processos artísticos todos num mesmo patamar de semelhança que tem a ver com a reificação pela qual os objetos artísticos passaram. Uma terceira problemática que eu quero apontar tem relação com o fato de o nosso modo de pensar arte colocar a arte sempre como algo ensimesmado. E aí o que acontece? A gente perde a possibilidade de enxergar potências poéticas no nosso cotidiano. Eu vou até contar uma história para ilustrar isso direitinho. Num determinado momento da minha vida, eu estava numa sala de aula de ensino médio noturno e eu estava apresentando para as pessoas obras de arte e a gente conversava sobre cada obra apresentada. E num determinado momento eu apresentei uma escultura feita com traves de madeira trançadas. E enquanto nós conversávamos sobre essa escultura, um dos alunos produziu uma espécie de miniatura da escultura apresentada com palitos. Trançou palitos ali e mostrou. E aí ele virou para mim e falou: professor, por que isso que você está apresentando é uma obra de arte e isso que eu acabei de fazer não é uma obra de arte? Aí eu falei para ele: bom, quem está dizendo que isso não é uma obra de arte é você, não sou eu. Mas vamos lá, você tem razão. Dentro da nossa cultura, isso não seria uma obra de arte. E vamos tentar entender por quê. E aí nós fomos conversando sobre isso, e uma das conversas que a gente teve, uma das coisas que nós destacamos, é que aquilo que ele tinha produzido estava sendo produzido dentro de uma situação cotidiana. Estava inserido numa situação cotidiana que ia para além do processo de produção daquele objeto que ele tinha produzido. Então isso enfraquecia o caráter artístico daquilo que ele estava produzindo, porque era algo corriqueiro do cotidiano. Então, esse caráter ensimesmado
da arte, né, nos traz dois desequilíbrios. O primeiro deles é que a gente acaba por colocar a arte e o artista numa espécie de pedestal apartado do resto das pessoas, como se o artista fosse algum ser muito especial, que trouxesse algo, que nos oferecesse algo muito distinto, né? Enquanto a gente acaba por olhar para o nosso cotidiano de uma forma mediocrizada, vamos dizer assim, né? Porque o nosso cotidiano, ele não tem nada de tão especial. E a arte apartada da vida tem a sua coisa linda, né? Isso nos impede, mais uma vez, de ver as possibilidades poéticas do nosso cotidiano. E a última problemática que eu quero apontar, mas não a última que existe, está relacionada ao fato de que o nosso modo de pensar arte acaba por promover uma espécie de hierarquização social da arte. E essa hierarquização social, ela acaba sendo permeada de elementos étnicos, de gênero, de sexualidade, fazendo com que o artista, a ideia de artista, esteja geralmente relacionada com o homem branco, cisgênero e heterossexual. As pessoas pertencentes às outras categorias sociais, quando elas são legitimadas como artistas, elas acabam sendo legitimadas como os artistas negros, as artistas mulheres, os artistas LGBTIs, os artistas trans, ou seja, eles acabam sendo legitimados com uma arte com sobrenome. A arte é dos homens brancos, cisgêneros, heterossexuais. E a arte negra, a arte feminina, a arte trans, quer dizer, as artes acabam ganhando sobrenomes numa outra hierarquização que só reforça estereótipos de opressão. Então, ao apontar... E bom, eu não preciso nem dizer qual é o desequilíbrio dessa problemática que eu apontei. E aí, essas problemáticas apontadas, elas fazem com que a gente comece a levantar algumas questões. Por que a gente não passa a enxergar esse modo de pensar arte, oriundo da cultura europeia, como um modo de pensar arte, e não como o modo de pensar arte? Porque se a gente encara isso como um modo de pensar arte, a gente não despreza esse modo de pensar arte. Só que a gente coloca esse modo de pensar arte num lugar que permite a vinda de outros modos de pensar arte e nos possibilita vivenciar esses outros modos de pensar arte de maneira totalmente horizontal, sem nenhum tipo de hierarquização e sem nenhum tipo de legitimação maior ou menor desse ou daquele modo de fazer arte. Nos trazendo então uma riqueza de possibilidades de pensar e fazer arte que vão para além do pensamento restrito vindo da cultura europeia, com todas essas problemáticas que a gente apontou. Então não é o caso de substituir o nosso modo de fazer arte, mas é o caso de multiplicar os modos de pensar e de fazer arte a partir da abertura a outras epistemologias e a outras formas de enxergar arte de outros grupos sociais, colocando tudo isso no campo da arte legitimada, para que a gente possa ter cada vez mais possibilidades poéticas, simbólicas, discursivas, reflexivas e outras tantas. E é com essas questões que eu então coloco esse nosso instante conclusivo como uma espécie de premissa para a continuidade do nosso trajeto de reflexão, que vai ganhar um segundo momento,
a partir do próximo vídeo, onde nós vamos refletir então mais especificamente no campo da literatura, mas da literatura enquanto arte, partindo dessas questões como premissas. E no próximo vídeo especificamente, eu vou iniciar a nossa reflexão sobre literatura apresentando um pouco algumas provocações sobre o ato de ler. Não que eu queira explicar o que é ler, mas provocando um ato que aparentemente é tão corriqueiro, tão óbvio, né? O que é ler é óbvio. Mas será que é tão óbvio assim? Será que não existem elementos nesse ato que mereçam uma atenção e uma reflexão um pouco mais aprofundada para que a gente possa, a partir dessas premissas levantadas, reinventar ou reobservar o ato de ler? E é isso que nós vamos começar a fazer então a partir do próximo vídeo. Espero que todas e todos tenham gostado. Convido mais uma vez a visitarem nosso blog, seguirem nossas redes sociais, curtirem os vídeos, se inscreverem no canal. Como sempre, todos os endereços estão na descrição do vídeo. E eu espero vocês na semana que vem para a gente iniciar então essa segunda trajetória reflexiva a respeito da literatura enquanto manifestação artística. Tá bom? Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.